O inverno é uma estação desafiadora para a saúde. A combinação entre temperatura e umidade relativa do ar mais baixa pode ser um fator determinante para o surgimento de doenças como alergias, resfriados e gripes. E todo cuidado é pouco para evitar esses males, principalmente neste período de pandemia. O frio reduz a imunidade do corpo humano e aí é caminho aberto às doenças. Gripes, rinites e pneumonias são as mais comuns no inverno, alerta este médico especialista em comorbidades do aparelho respiratório. As principais doenças são as doenças infecciosas, principalmente as infecções virais e bacterianas, que exacerbam doenças já pré-existentes. Por exemplo, asma, enfisema, os pacientes com bronquite crônica, quem tem insuficiência cardíaca. Então, os pacientes mais idosos, os que já têm comorbidade, são os que sofrem mais. Evitar mudanças bruscas de temperatura, se agasalhar corretamente e manter hábitos saudáveis na vida te ajudam a ficar livre das doenças respiratórias. Um bom humor, uma brincadeira, uma atitude positiva, olhar o lado bom das coisas, né? Faz muito bem para o sistema imunológico e como um todo. Né? Bons hábitos, por exemplo, fazer uma caminhada de manhã, uma boa alimentação, né? Balanceada, com frutas, legumes. Pacientes que têm hábitos bons, evitando tabagismo, né? Que é uma coisa que deveria ser eliminada, bebida em excesso, alcoolismo, né? No caso, drogas, que também são substâncias que acabam encurtando a vida do indivíduo. Então, de modo geral, procurar ter uma vida saudável, uma vida equilibrada. Isso ajuda muito. Em especial nesta pandemia, o uso correto das máscaras e a higienização periódica delas, manter limpas roupas, cobertores e as mãos. As vacinas ajudam muito no fortalecimento da barreira natural do corpo humano para combater doenças. As medidas que já foram bem definidas, por exemplo, o uso da máscara, muito importante, né? Lavar a máscara diariamente, de preferência, deixá-la no sol, a higienização das mãos e evitar-se situações de estresse. Por exemplo, procurar ter uma boa noite de sono, 8 horas de sono por dia, melhora muito o sistema imunológico, uma boa alimentação. Os sentimentos de angústia, de ansiedade, eles debilitam muito o sistema imunológico. Então as pessoas devem procurar aliviar as tensões, procurar pensar coisas boas. Essas vacinas, elas demoram um pouco para fazer efeito, cerca aí de 4 semanas para a indução de anticorpos. Então o ideal é que já tivesse tomado. Mas quem não tomou ainda está em tempo, deve tomar. E nós temos também as vacinas contra o pneumococcus, que é a pneumo 23 e a pneumo 13. São 2 vacinas diferentes que conferem uma imunidade muito boa contra o pneumococcus, que é uma bactéria muito conhecida entre os médicos, causadora de pneumonia grave. Então essas 3 vacinas deveriam ser tomadas por pacientes que têm já doenças sabidamente crônicas, por exemplo, asma, enfisema, bronquite crônica, insuficiência cardíaca, diabetes, insuficiência renal, insuficiência hepática. Então, esses pacientes que já têm uma reserva menor, eles não toleram muito bem a infecção. Então, esses pacientes se beneficiam muito das vacinas. Já que a aglomeração não é recomendável e que estamos numa região com muitas fazendas, o aquecimento ao lado do fogão a lenha deve ser evitado, explica Dr. Fábio. O fogão de lenha, a combustão da madeira libera muita fumaça, muita gás carbônico, monóxido de carbônico, e a própria fumaça é tóxica para o sistema respiratório. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm enfisema e bronquite crônica porque passaram a vida cozinhando no fogão de lenha. A lamparina de querosene também, antigamente era muito utilizada, numa época em que as pessoas estavam em formação ainda do sistema respiratório. Então, crianças, por exemplo, dormiam sob a luz de lamparina de querosene. Então, esses poluentes têm que ser evitados, exatamente para evitar o agravamento do problema.